Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Irmãos, eu não sei vocês, mas talvez você já tenha passado por essa experiência. A experiência de talvez em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, da sua carreira cristã, você se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Talvez você já tenha se perguntado isso, você talvez trabalhando na SAF, ou trabalhando em alguma sociedade, a UPH, a OMP, talvez alguma sociedade interna da igreja, talvez você já tenha se perguntado isso: o que eu estou fazendo aqui? Gastando meu tempo, desprendendo energia, desprendendo forças nessa tarefa. Talvez você, como oficial da igreja, como um diácono, como um presbítero, também já tenha se feito essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Gastando a minha vida, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Talvez você que não tenha nenhum cargo na igreja, ou talvez não tenha nenhuma função ativa, de fato, na igreja, talvez você até mesmo como um cristão, digamos, comum, um cristão cotidiano, talvez também já tenha se feito essa pergunta: por que eu estou servindo ao Senhor? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou constrangido pelos meus colegas, eu sou perseguido pelos meus amigos de trabalho, as minhas atitudes não condizem com o ambiente que eu vivo. O que eu estou fazendo como cristão na minha vida? Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa vocação. Afinal de contas, vocação não é somente aqueles que são chamados para o campo missionário, para trabalhar como obreiros e missionários em lugares distantes. Não é somente para pastores, mas a realidade é que qualquer um de nós é um vocacionado, qualquer um de nós é um chamado pelo Senhor. Eu lembro que uma determinada vez eu tive essa crise, de me fazer justamente essa pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Numa desses episódios, muitos desses episódios que aconteceram, eu lembro especificamente que eu estava numa comunidade ribeirinha, era numa comunidade chamada São Luís, não a capital do Maranhão, mas uma comunidade ribeirinha, muito pequena. E nessa comunidade tinha uma igreja evangélica, também muito pequena, por volta de 30, 40 pessoas. E eu lembro que era um domingo pela manhã, e tava um calor, sabe? Aquele calor assim, típico da região norte do Brasil, né? E uma igreja pequena, abafada, com aquela telha de brasilite, e eu cercado de crianças, ribeirinhas e tudo mais. E tinha um rapazinho na frente, isso era por volta do meio-dia, cantando, terminando a escola dominical, ele estava cantando um hino assim, extremamente desafinado, numa caixa de som que certamente já tinha estourado, o microfone que já não funcionava muito bem. Parece que tudo naquele momento conspirou para que eu justamente me fizesse aquela pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida aqui? Eu podia estar em casa agora com os meus pais, eu podia estar trabalhando ainda no colégio que eu trabalhava, podia estar fazendo aí na faculdade. O que eu estou fazendo da minha vida aqui nesse calor? Eu creio que talvez você já tenha se feito essa pergunta. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Muitas vezes, inevitavelmente, você vai se questionar de verdade. Por que você serve ao Senhor? Por que você se dedica a sua vida a Ele? Você não poderia estar fazendo muitas outras coisas? Você não poderia estar servindo de muitas outras maneiras? Mas você foi chamado para ser um cristão. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi vocacionado para isso. Houve um tal chamado irresistível, que você não pôde conter a si mesmo, e que você rendeu a sua vida ao Senhor Jesus.
E por isso, qualquer cristão que está nesse mundo é um chamado. Então essa pergunta, na verdade, muitas vezes vai surgir diante de você. Eu sou um chamado, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Por que de fato eu estou vivendo da maneira como eu estou vivendo? Nesse momento aqui, nós percebemos então o chamado que Jesus faz aos seus discípulos. É importante nós entendermos que no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, na verdade, Marcos é um livro bastante sucinto, né? Ele não é tão longo como faz Lucas, como faz Mateus, como faz João, de descrever muitos detalhes. Mas se você perceber, na verdade, se você for comparar Marcos com os outros evangelhos, você vai perceber que, na verdade, Jesus aqui já estava convivendo com seus discípulos há pelo menos um ano. Então não é que logo no começo do livro ele já está escolhendo os seus 12 apóstolos, não. Ele está ainda no processo de um ano convivendo com seus discípulos, e aí num determinado momento, como vai dizer o evangelista Lucas, ele sobe ao monte, ele passa a noite toda orando, e é lá depois de toda a noite de oração, é que ele vai e escolhe os seus discípulos. Então Jesus está aqui, há mais ou menos o final do seu primeiro ano de ministério, e um detalhe também é muito importante nós destacarmos aqui. É que Jesus estava no seu, digamos assim, no ponto alto do seu ministério com relação à sua popularidade. Era o grande ano da popularidade de Jesus. Se você olhar os versículos 7 e 8 deste mesmo capítulo que nós olhamos, você vai perceber que o evangelista vai contar que milhares de pessoas afluíam, multidões de pessoas afluíam de todas as regiões da Palestina. Não é só onde Jesus estava, não. De todas as regiões da Palestina, pessoas vinham procurar Jesus. Aleijados, cegos, doentes mentais, endemoniados. Qualquer pessoa que se sentisse com algum problema, vinha atrás de Jesus. Então Jesus estava cercado, sempre cercado de muita gente, sempre cercado de uma grande multidão de pessoas. E é por isso então que ele para as suas atividades. Ele resolve dar um tempo em toda essa afluência de pessoas. Ele sobe ao monte, ora a noite toda, e quando ele desce do monte, ele resolve escolher dentre um grande número de pessoas. Jesus tinha muito mais do que 12 discípulos. Ele resolve escolher 12 discípulos, que agora seriam os seus discípulos mais próximos a ele, que estariam mais perto dele. É por isso que eu entendo, meus irmãos, que o propósito desse texto, então, na verdade, é nos mostrar primeiramente para que nós fomos chamados. Ou seja, qual é a nossa função, o que nós devemos fazer como vocacionados pelo Senhor. E em segundo lugar, quem são esses chamados, ou qual é o caráter desses chamados, desses vocacionados pelo Senhor, quem são eles. Então, quando o texto diz que Jesus inicia chamando aqueles a quem ele quis, no versículo 1 diz isso, né? Olha, o versículo 13 diz isso. Jesus sobe ao monte e chamou aqueles a que ele quis. É interessante o fato de Jesus, do evangelista, destacar isso, né? Jesus chama aqueles a quem ele quis. Você percebe uma ênfase aqui no texto? Porque, afinal de contas, o evangelista poderia dizer simplesmente, né? Jesus chamou os seus discípulos. Não, mas o texto não diz isso. Ele primeiramente diz, Jesus chamou aqueles a quem ele quis. É muito importante nós destacarmos isso, irmão, porque, na verdade, essa informação não é desproposital. Jesus é quem chama os seus discípulos. Na verdade, eles não são vocacionados por si mesmos. É uma primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês. Não são os discípulos que escolhem a Jesus. Não são os discípulos que vão atrás do seu mestre. Pelo contrário, é o Senhor Jesus quem escolhe os seus discípulos. É eles a quem ele chama. Jesus é quem os vocaciona. E isso é extremamente significativo, meus irmãos, quando justamente diante das adversidades que nós passamos pela nossa vida, nós precisamos lembrar disso. De que o nosso chamado, na verdade, não partiu do nosso coração. O nosso chamado, na verdade, para ser um cristão, para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um trabalhador na obra do Senhor, em qualquer atividade que seja, não partiu da nossa própria disposição, mas partiu do chamado do Senhor. Eu lembro que tenho um amigo,
que ele atualmente está se preparando para trabalhar com os cubanos, né? Vai viajar para Cuba e vai ser pastor em Cuba. E por várias vezes ele orava no início das aulas, ele era meu professor no seminário, e ele por várias vezes orava assim: Senhor Deus, muito obrigado pelo chamado e pelas muitas chamadas que o Senhor já me fez. Eu gosto de destacar esse fato porque ele nos lembra que a realidade é que na nossa vida, muitas vezes nós vamos vacilar, os nossos pés vão fraquejar. Você vai desanimar de vir ensaiar aqui domingo à tarde. Você vai desanimar de acordar de manhã cedo para poder vir abrir a igreja, para poder varrer aqui na frente. Você muitas vezes vai desanimar no seu trabalho de falar de Jesus para aquelas pessoas. Você muitas vezes vai ser questionado acerca da sua vocação, do seu chamado, quem de fato eu sou. E é nesse momento em que você vai precisar lembrar que, na realidade, não foi você que se chamou, não foi você que se vocacionou a si mesmo, não. Você foi chamado pelo Senhor Jesus. O chamado não partiu de você, mas partiu de Jesus. Lembre-se disso muitas vezes nos momentos da sua fraqueza, em que você quer desanimar na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, independentemente de onde você esteja, ou de quem você seja, de qual função que você atue, dentro ou fora da igreja. Lembre-se disso, que o seu chamado não partiu de você mesmo, mas partiu do Senhor. Outro detalhe que eu gosto de destacar é sempre se perguntar, né? Nós devemos nos perguntar, por que Jesus chama 12 discípulos, afinal de contas? Por que Jesus não chama 5 discípulos? Por que Jesus não chama 10 discípulos, ou 7 discípulos, que era o número da perfeição, né? O número da completude para os judeus? Por que ele chama 12? Ora, a associação com as tribos de Israel aqui, com os 12 filhos de Jacó, aqui é inevitável. Na realidade, quando Deus direcionou, conduziu a vida de Jacó para ter 12 filhos, a realidade é que ele estava formando uma nação, formando um povo para si mesmo. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus chama 12 apóstolos porque agora ele vai começar uma nova nação. Ele vai começar um novo povo. É bem verdade que muito semelhante aos aspectos que haviam no passado, da antiga aliança. Mas a realidade é que Jesus está começando um novo Israel. E não é mais aquele Israel que era unido por causa da sua raça, da sua etnia. Mas agora a realidade é que essa nova nação, esse novo povo que Deus está chamando, ele é de todas as línguas, tribos, povos e nações. Não importa mais quem você seja, não importa mais de onde você nasceu, se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, o que quer que você seja. Se você foi chamado pelo Senhor, você agora faz parte do povo em que Ele está formando para si mesmo. E quer formar a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o projeto que Deus tem para conosco. A despeito de todas essas observações, eu primeiramente quero destacar, então, para que nós fomos chamados. E nós percebemos então que o texto de Marcos revela que o nosso chamado para o ministério, ou para viver com Jesus, implica basicamente em 3 aspectos. Agora note que o primeiro aspecto, na realidade, do nosso chamado, o primeiro aspecto do nosso chamado não é sequer uma função. Jesus não nos chama para uma função específica. Jesus, na realidade, nos chama para uma condição. O texto diz que, versículo 14, Jesus escolheu 12, designando os apóstolos, primeiramente, para que estivessem com Ele. Eu percebo que às vezes a gente deixa passar esses pequenos detalhes, né? E o texto aqui da NVI enfatiza muito bem a ideia, né? Não é simplesmente estar com Ele, como diz a revista atualizada, mas para que estivessem com Ele, é mais uma ideia de continuidade. Ou seja, Jesus chama os seus discípulos para conviver com Ele. Para simplesmente, se é que eu posso dizer simplesmente, né? Mas para simplesmente estar com Jesus, conviver com Ele.
andar com Ele, aprender com Ele, ouvir a sua voz, perceber as suas atitudes. É para isso, primeiramente, que Jesus chama os seus discípulos, para que estivessem com Ele. Mas será que não havia uma outra prioridade no ministério? Jesus estava aqui no seu ano de popularidade, tinha muita coisa para fazer, muita gente para visitar, muitos doentes para serem curados. Será que não havia nenhuma prioridade maior no ministério? Não. Não há prioridade maior. A prioridade de Jesus é que você esteja com Ele. Jesus estabelece, na verdade, diante de tantas tarefas, diante de tantas funções a serem executadas, como prioridade para os seus discípulos, que eles gastassem tempo com Jesus. Você percebe que o primeiro chamado para ser um discípulo de Jesus é para gastar tempo com Ele? Ele não chama para ocupar um cargo, tomar parte numa instituição. Jesus chama os seus discípulos para si mesmo. Jesus é o modelo do caráter. E, na realidade, é o mais importante, que o caráter de um cristão determina a qualidade do seu serviço. Jesus, primeiramente, chama os seus discípulos para estar com Ele, porque Ele quer formar um caráter cristão. Ele quer formar uma imagem nos seus próprios discípulos. É interessante, né, que às vezes a gente percebe isso, que relacionamento gera semelhança. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes aqueles casais, né, que vivem aí, né, 10, 20, 30, 40 anos juntos, né, eles começam a ficar muito parecidos, né? Eu sei que vai ser muito difícil eu me parecer com a Thalita, né? Certos aspectos ali que são bem diferentes, né? Mas eu percebo que depois de alguns longos anos, né, de 11 anos de casamento, eu começo a entender um pouco mais a minha esposa, né? Ela consegue me entender um pouquinho mais, né? E ela consegue perceber em mim, muitas vezes quando eu estou triste, não precisa nem falar muita coisa não. Ela já consegue perceber que eu estou chateado com alguma coisa. Então a realidade é essa. Relacionamento, convivência, dia a dia, isso gera semelhança. As pessoas começam a se parecer umas com as outras. E é por isso, exatamente por isso, que Jesus chama os seus discípulos. Porque ele quer que os seus discípulos se pareçam com Ele. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ideia é essa. A ideia não é se parecer com Paulo, não. A ideia é se parecer, no final das contas, é com Cristo. A única maneira, na realidade, de ser um bom discípulo de Jesus é gastar tempo com Ele. Não tem jeito. É preciso estar com Jesus, é preciso conviver com Ele. Agora você me pergunta, né? Ok. Mas se nós precisamos estar com Jesus, cadê Jesus? Eu corro o risco até mesmo de ser um pouco simplório aqui, mas eu preciso destacar esse aspecto, né? Porque eu quando era novo convertido, eu ficava nessa neura às vezes, né? Me perguntando, puxa vida, como seria bom se Jesus estivesse aqui nesse momento? Como seria bom se Jesus estivesse presente aqui no momento em que eu estou doente, no momento em que eu preciso ser consolado, no momento em que eu tenho uma tarefa difícil a ser realizada? Como seria bom se Jesus estivesse presente aqui comigo, fisicamente presente aqui comigo? Então muitas vezes nós desejamos isso, né? Cadê Jesus? Onde é que Ele está? Preciso conviver com Ele. É bem verdade, meus irmãos, a realidade é essa. Jesus não está mais presente fisicamente, pessoalmente entre nós. Mas percebam que muito melhor na realidade é a condição que nós vivemos atualmente. Repare comigo que na realidade, apesar de Jesus não estar presente conosco, a Bíblia nos ensina que Jesus não está presente talvez fisicamente conosco, mas Ele diz que o seu Espírito habita dentro de cada um de nós. E o fato é que, na verdade, Jesus ele está primeiramente presente em nós por intermédio do seu Espírito. Ele diz isso, que depois da sua partida física desta terra, Ele enviaria o Consolador, que nos guiaria a toda a verdade. Apesar de Jesus não estar presente, mas fisicamente conosco, Ele está presente em nós, é o Espírito de Cristo que habita em nós. Puxa vida, isso é muito melhor.
Isso é muito melhor do que a presença de Jesus e Ele habitando dentro de cada um de nós, meus irmãos. É assim que Jesus se manifesta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por intermédio da sua palavra. Seja por meio da leitura individual da palavra, seja por meio da pregação, a palavra de Deus continua promovendo, o ouvir da palavra de Deus continua promovendo transformação na nossa vida, para que cada dia nós nos pareçamos mais ao Senhor. Lendo a palavra, lendo o caráter de Jesus, sabendo o que Ele faria, o que Ele dizia, nós aprendemos a como ser semelhante a Ele. Em terceiro lugar, nós nos lembramos também que a presença do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Você percebe que é um aspecto corporativo aqui na semelhança de Jesus? Você começa a olhar para o seu irmão e ver o caráter do seu irmão, ver coisas boas no seu irmão. E você precisa perceber também que as coisas boas que o seu irmão tem, você também precisa mudar na sua vida. É esse relacionamento social em meio à igreja. É por isso que é tão complicado esse lance de dizer do crente desigrejado. Como é que pode um crente desigrejado? Não existe um crente desigrejado. Não existe um povo de uma pessoa só. Não existe um corpo sem membros. A realidade é que convivendo com essas pessoas que são pecadoras, mas que estão sendo formadas à imagem de Cristo, nós também vamos sendo formados à imagem do nosso Salvador. Em quarto lugar, a ceia do Senhor. Nós participando do corpo e do sangue de Cristo, participamos também do seu próprio corpo em cada um de nós. A oração, o conhecimento do Senhor, a intimidade com Ele, todas essas coisas. Meus irmãos, não há atalhos para a santidade. Não há atalhos para o nosso relacionamento com Deus. Talvez você ache que um grande acampamento, um retiro espiritual vai promover uma transformação na sua vida. É possível que isso aconteça. É possível que Deus fale por intermédio de uma nuvem, de uma visão. É possível que isso aconteça. Mas a realidade é que a maneira ordinária, a maneira cotidiana que Deus está formando o seu caráter em cada um de vocês é por intermédio disso. A convivência com Ele, seja na igreja, seja na oração, seja na leitura da sua palavra. É assim que Deus está formando o caráter em você e em cada um de nós. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, que antes de realizar qualquer tarefa que seja, a prioridade do cristão é estar com Jesus. E disso nós lembramos aqui do episódio de Marta e Maria, né? Enquanto Marta tão ativa em seus trabalhos, é verdade, é possível que Marta estivesse muito ocupada e com muitos afazeres que eram justos, que deveria ser feito mesmo. Mas o texto diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. E é isso que faz toda a diferença, irmãos. É vida com o Senhor Jesus é isso. É preciso gastar tempo com Ele. É preciso tirar tempo para orar, é preciso tirar tempo para ler a palavra. Não existe nenhum atalho. Eu não estou falando aqui nada de incrivelmente diferente daquilo que vocês ouvem praticamente todos os dias. É preciso vida com Deus, é preciso intimidade com Ele. É preciso conhecer mais o Senhor Jesus. É preciso relacionamento para que o seu caráter seja formado à semelhança do Senhor Jesus. Mas o texto então continua, né? Dizendo que, além de chamar para si mesmo, Jesus então o envia para uma tarefa. Ele designa 12 apóstolos para que estivessem com ele e, em segundo lugar, para que os enviasse a pregar. O tempo com Jesus, na verdade, é que nos habilita para realizar uma tarefa. Ser enviado e ter autoridade, pregar e ter autoridade de expelir demônios. Jesus primeiramente mostra como o seu discípulo deve ser, para depois lhe mostrar o que ele deve fazer. A tarefa, então, que nós estamos diante de nós, meus irmãos, é a tarefa da pregação do Evangelho. Perceba que, por exemplo, o evangelista Marcos, volte apenas uma página aí, vire uma página aí, no capítulo 1, no versículo 36 e 38, olha que coisa interessante. Marcos capítulo 1, 36 a 38, diz assim, ó: Simão e seus companheiros foram procurá-lo,
e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O que está acontecendo nesse momento? Jesus está cercado de pessoas aqui. Jesus está, então, no seu ano de popularidade, como eu disse, sempre cercado de muita gente. E aí os discípulos, naquela multidão de pessoas, naquela afluência de pessoas, vamos fazer Jesus, então, o rei de Israel. Os discípulos procuram a Jesus, Jesus estava orando, e perguntam: Jesus, o que está acontecendo? Vamos lá. Olha o tanto de gente que tem aqui fora. Todos estão te procurando, Jesus. O que Jesus fala? Vamos para outra cidade. Vamos lá para a região da Samaria, onde não tem ninguém lá. Onde a palavra não está sendo pregada. Vamos para outras regiões, porque eu preciso pregar a palavra em outras regiões. Sabe por quê? Porque foi para isso que eu vim. Eu não vim para estabelecer um reino terreno. Eu não vim simplesmente para ficar curando pessoas, como se eu fosse uma espécie de um mágico, de um curandeiro. Eu não vim aqui simplesmente para ficar alimentando pessoas, para ficar enchendo a barriga delas. Eu vim para pregar. Foi para isso que eu vim. Você percebe que, depois de formar os seus discípulos, o que Jesus quer que nós façamos é que nós preguemos o Evangelho? Por que a pregação do Evangelho ela é tão importante? A pregação da mensagem do Evangelho é tão importante, meus irmãos, porque, de fato, ela é a única maneira, ela é o único jeito de que uma pessoa realmente seja de fato salva. Romanos 1,16 diz isso. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outro jeito, não há outra maneira, não há outra forma de nós encontrarmos redenção nesse mundo, se não for por intermédio da mensagem do Evangelho. Vocês conseguem entender isso? Você consegue entender, então, que o problema real desse mundo, na verdade, não é um problema educacional? Muita gente diz isso, né? Não, porque se nós trouxermos educação, se nós melhorarmos as escolas, as faculdades, o Brasil vai melhorar. É possível que melhore um pouquinho, mas não vai resolver o problema. Gente educada continua gente pecadora. O problema real do ser humano, o problema real da humanidade, não é um problema ambiental. Você pode parar com todas as derrubadas de árvores, desmatamento, pode salvar todos os animais, os mico-leões, todos os animais fofinhos da face da terra. Você pode parar com o problema ambiental, mas o problema ainda vai continuar. O nosso problema, na verdade, não é ambiental, não é educacional. O nosso problema sequer é um problema psicológico. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a única forma como nós temos de trazer, de revelar a redenção, a verdadeira salvação a este mundo, é por intermédio da pregação da palavra de Deus, quando ela é aplicada ao coração de uma pessoa. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, porque tem muita gente acreditando que o grande problema no mundo é que tem pouco rico e muito pobre. O problema do mundo não é social. Dá dinheiro para o pobre que ele vai continuar pecador. Somente quando a palavra de Deus é aplicada ao coração de uma pessoa, somente quando o Espírito Santo transforma o coração de alguém, por intermédio do Espírito Santo, é que de fato alguém pode ser transformado. Não confie em nenhuma ideologia. Não confie em nenhuma mensagem que não seja esta mensagem, de que Cristo Jesus é que é capaz de transformar o coração de alguém. E aí sim alguém de fato vai ser transformado. Não há problema educacional, não há problema psicológico, moral, sociológico que possa alcançar na realidade a transformação que o Evangelho é capaz de fazer na vida de uma pessoa. É por isso que a nossa mensagem prioritária não é a mensagem de um partido político, não é a mensagem de uma religião, não é a mensagem de uma moralidade. A nossa mensagem basicamente é Cristo Jesus na cruz
por causa de mim e de você. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar a esse mundo. E aí sim, quando as pessoas começarem a entender isso, é que grandes transformações na sociedade de fato vão acontecer. Agora eu quero esclarecer também para você que algumas vezes nós estamos meio constrangidos com isso, né? Porque a gente acha que pregação é somente aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Não, pregação não é só isso. É interessante você perceber que quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, no versículo 6, ele foi impedido pelo Espírito Santo para pregar em outras cidades da Ásia. Atos 16, 6 diz assim que Paulo e seus companheiros foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Quando ele diz a palavra pregar, na verdade, ele não está simplesmente falando de uma pregação formal, é parte disso. Parte do ministério de Paulo era de fato a pregação pública. Mas a palavra de Deus muitas vezes usa outras expressões para poder falar da pregação. Aconselhar alguém a pregar. Exortar alguém pessoalmente é pregar a palavra. Falar de Cristo para alguém pessoalmente. É interessante, essa palavra que foi usada aqui para pregar, em Atos 16, versículo 6, é uma palavra que poderia ser traduzida como cochichar nos ouvidos. É como se os discípulos estivessem andando pelas regiões por onde eles passavam, e é verdade, havia uma pregação pública, mas em muitos momentos a pregação era feita num cochichar. Você precisa aceitar a Cristo. Você precisa entender que César não era o Senhor, Jesus é o Senhor da sua vida. Essa pregação muitas vezes era feita cotidianamente, muitas vezes escondida, não necessariamente aquilo que nós estamos falando aqui. Por isso não deixem de pregar a palavra, irmãos. Vocês são discípulos de Jesus, chamados para isso. Preguem a palavra, quer seja oportuno, quer não, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Seja numa exortação, seja num aconselhamento, seja no momento em que você senta na frente de alguém, ou seja no momento em público. Preguem a palavra, onde quer que vocês estejam, porque essa é a prioridade do seu ministério. E aqui eu percebo que eu cheguei num problema sério, né? Porque o terceiro aspecto, na verdade, da pregação do ministério do cristão, do chamado, por que nós fomos chamados por Cristo, é para que nós tivéssemos autoridade para expulsar demônios. Eu, na realidade, não tenho muita intenção em gastar tempo com isso. Se você quiser conversar pessoalmente comigo, eu tenho algumas opiniões acerca do que esse texto quer dizer. Eu entendo que pode ser um aspecto social, ou seja, tirar pessoas de uma condição determinada, ou realmente expelir demônios quer dizer de fato o exorcismo. Mas a realidade é que expelir demônios com a autoridade de Cristo sempre estava atrelado à pregação da palavra. Esse é o fato. Expelir demônios quer dizer você tirar alguém de uma determinada condição de humilhação e passar para outra condição. Expelir demônios nada mais é de que libertar alguém de um determinado senhor e faça com que ele sirva a um outro senhor. É por isso então, meus irmãos, que nós precisamos nos lembrar que o nosso chamado, na verdade, envolve muitos aspectos, mas aqui Jesus destaca basicamente 3. Para que nós fomos chamados? Nós fomos primeiramente chamados a estar com Jesus. E aí sim, habilitados então a pregar a sua palavra e ter autoridade de expulsar demônios. É aí então que nós chegamos à segunda parte do texto. Porque depois de dizer o que os discípulos deveriam fazer, agora Jesus começa a dizer quem são eles. O evangelista Marcos começa a dizer quem são eles. São 12 a quem ele escolheu. Simão, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Percebe então que, na realidade, Jesus está colocando diante dos discípulos uma grande tarefa, né? A tarefa de sair e anunciar as boas novas do reino de Deus a todas as nações. É uma tarefa grande,
É uma tarefa que precisa, então, de um belo grupo de pessoas, de um bom grupo de pessoas para realizar, de pessoas realmente capacitadas, da mais alta capacidade de alguém, os melhores, para serem chamados para formar um grande time para levar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas do reino a todas as nações. É aí que você percebe, então, que diante dessa grande tarefa a ser realizada, nós logo imaginamos que Jesus vai ser elevado, que a mensagem vai ser levada à frente pelo mais alto escalão religioso da época. Mas não é bem isso que nós vemos na escolha de Jesus. Quando Jesus escolhe os seus discípulos para realizar essa tarefa tão importante, nós precisamos entender quem são esses chamados. Perceba comigo, com relação às suas funções, olha só. Nenhum deles tinha uma formação rabínica, tá? Nenhum deles era habilitado, nenhum deles tinha feito seminário, ok? Nenhum deles tinha uma formação, uma espécie de formação teológica para poder sair por aí pregando o evangelho. É bem verdade que eles fizeram 3 anos de seminário com Jesus, né? Só isso basta. Mas não havia uma formação rabínica, não havia uma formação específica para eles. Aliás, o texto de Atos, quando diz, no capítulo 4, quando diz que os apóstolos eram iletrados, não quer dizer que eles não sabiam ler, eles sabiam ler. Não significa que eles não tinham uma formação institucional naquele período. Eles eram pescadores, e na maioria deles, né, eles eram pescadores, que era uma profissão bastante cotidiana naquela época, muito comum naquela época. Quanto às suas origens, percebam que todos eles eram galileus. Talvez aqui com exceção de Judas, que era de uma outra região, que era da Judéia, mas todos eles, talvez com exceção de Judas, era da região da Galileia. Essa região era de fato bastante desprezada. Tanto quando disseram que o Messias veio da cidade de Nazaré, que fica na Galileia, Jesus nasceu em Belém da Judéia, na região sul, mas ele viveu a maior parte da sua vida em Nazaré, que era na Galileia, e quando as pessoas começaram a dizer que Jesus, o Nazareno, vindo da cidade de Nazaré, era o Messias, as pessoas começaram a se perguntar, mas pode vir alguma coisa boa então da Galileia? É como se nós estivemos falando, talvez, aí da região norte. Eu sou da região norte, né? Eu sei como é que é isso, né? Uma região meio desprezada, né? Será que pode vir alguma coisa boa da região norte, né? Percebam também com relação ao seu temperamento. Todos os apóstolos de Jesus, todos os 12 chamados por Jesus, eram extremamente volúveis. Pedro era extremamente impulsivo. No momento que o seu mestre mais precisou dele, ele abandonou. Tiago e João eram vingativos, né, iracundos. Em determinado momento, Jesus passando por uma cidade na Samaria, eles não receberam Jesus e seus discípulos. Tiago e João foram lá com Jesus falando, Jesus, o senhor quer que a gente mande fogo do céu para consumir esse povo todo aqui? Era gente extremamente bruta. Além, é claro, né, que a gente não pode lembrar, que não pode deixar de esquecer de Tomé. Ou seja, que era alguém incrédulo, que no momento de crer em Jesus, ele descrê. Ainda falando com relação a esse grupo, quanto à unidade dele, havia extremas discordâncias políticas entre eles. Nós sabemos a partir do Evangelho de Marcos, que Mateus era um cobrador de impostos. Ou seja, ele era um colaboracionista do Império Romano. Ele cobrava impostos dos seus próprios patriotas, dos seus próprios compatriotas, né? E mandava para Roma. E dentro desse mesmo grupo de Jesus havia um chamado Simão, o Zelote, que era um certo grupo, um certo partido político que era revolucionário, que queria lutar, na verdade, contra a dominação de Roma. Ou seja, dentro do mesmo grupo, você tinha pessoas que se odiavam mortalmente. Era talvez aqui, né, uns petistas e alguém da direita, né, o pessoal da direita, gente que, dentro de convicções tão diferentes, se odiavam entre si. Ou seja, quando nós percebemos então, quem são esses homens? E é claro, não posso esquecer, né? Judas, o traidor. Dentro da equipe de Jesus, que deve realizar a grande tarefa de anunciar o reino de Deus a todas as nações, havia um traidor.
Então você percebe que grande time é esse, né? Iletrados, galileus, volúveis, incrédulos, contenciosos, partidários e, é claro, um traidor. Que bela equipe! Que maravilha! Vamos formar uma equipe missionária para poder enviar o evangelho a todas as nações. Quem nós vamos chamar? Esses homens. Sabe quem? Eu e você. É esse que Jesus chama. Então, pessoas como eu e você. São essas pessoas que têm a tarefa de realizar a pregação do evangelho. Pessoas volúveis. Pessoas que muitas vezes colocam os seus próprios interesses acima do interesse de Deus. Pessoas que se esquecem muitas vezes, pessoas que não amam ao Senhor como deveriam. Você percebe, na verdade, que o caráter dos discípulos de Jesus é o nosso próprio caráter. É quem nós somos. Nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas partidárias. Nós somos essas pessoas volúveis. Nós somos essas pessoas iracundas. Somos nós. Somos eu e você. E foi esses que Jesus chamou. Eu e você. Que belo time, hein? Nós vamos pregar a mensagem do Evangelho. E quem ele chama? Eu e você. Ele poderia fazer qualquer outra alternativa. Poderia até enviar os anjos para pregar a palavra de Deus. Mas anjo nunca fez isso. Ele chama pessoas como eu e você. E na realidade, quando você começa a olhar para a Bíblia, para a história da redenção, você percebe que essa é a tônica, na verdade, de toda a Bíblia. Você pode perceber, então, o que nós podemos dizer de Davi. Davi era um adúltero, assassino. Mandou Urias na frente de batalha, porque ele sabia que Urias ia morrer. Porque não queria que descobrisse o seu adultério com Batseba. É isso que Davi é. Não se escandalize, não. O fato é esse. Davi era um adúltero, um assassino. Alguém que tramava para poder firmar os seus próprios interesses. O que nós podemos dizer de Moisés? Moisés era um covarde que se dizia pesado de boca. Eu não sou capaz, Senhor. Não. Eu não sou capaz de fazer isso, não. O que nós podemos dizer, Elias, que num dia mata 400 profetas e no outro dia está pedindo que Deus lhe tire a vida por causa do medo. Do medo de uma mulher. O que a gente pode dizer de Sansão? Sansão era um promíscuo, incurável. Não conseguia ficar sem ir atrás de um rabo de saia, essa que é a realidade. Mas a verdade, sabe qual é, irmãos? É que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa que é a realidade. Porque quando Ele chama pessoas como eu e você para levar essa mensagem, para pregar essa mensagem que na verdade não é sua, mas é dele, para anunciar o reino de Deus a todas as nações, Ele chama pessoas como eu e você. Sabe o que Ele quer na verdade? Ele quer provar que a capacidade não é sua, mas é dele. Ele está formando um povo para si. E Ele usa pessoas fracas como eu e você. Ele usa pessoas débeis como eu e você. Ele usa pessoas volúveis como eu e você. Porque Ele, na verdade, quer demonstrar a sua grandeza. Ele quer demonstrar a sua glória. O Senhor Jesus quer demonstrar o seu poder. É o seu Espírito Santo que nos capacita a falar. Como nós lemos aqui, o pastor Ediano leu o texto aqui. Quando nós estivermos diante dos reis e autoridades, até aquilo que vai ser colocado na sua boca, aquilo que você falar vai vir da parte de Deus. Cristo quer ser glorificado na sua fraqueza, na sua incapacidade, na sua vergonha. Por isso não tenha medo. De que você teme? Por que você tem vergonha do Evangelho? Por que você tem vergonha de falar de Cristo no seu trabalho? Por que você tem vergonha de falar de Cristo na sua empresa? No seu colégio, na sua faculdade, para os seus parentes? O que é que você teme? É justamente você que Ele quer usar. Na sua fraqueza, na sua debilidade.
Ele sempre usou homens dessa forma. Quando nós percebemos que uma tarefa tão complexa, tão difícil, Deus chama homens como eu e você. E Ele o faz, na verdade, para revelar que a glória pertence ao Filho, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é exatamente isso, meus irmãos. Quanto menores nós somos, mais exaltado é o Senhor Jesus. Deus chama homens, assim como eu e você, para que você perceba que, na realidade, esse grande projeto que Ele está realizando, de formar um povo para si, de formar uma nação para si, há um guia, há um regente, alguém que está coordenando tudo isso. Nós somos o corpo de Cristo? Ótimo, pois Ele é o cabeça. Ele é a mente por trás de tudo isso. A glória pertence ao Senhor Jesus. É Ele quem conduz a sua igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É Ele quem conduz a nossa vida. É Ele quem conduz esse projeto aqui, meus irmãos, de 50 anos. É Ele quem conduz esse projeto. É Ele quem mobiliza pessoas e tira de um lugar e coloca no outro. É Ele quem envia pessoas para a África, Ele envia pessoas para a Europa, envia pessoas para todos os cantos do mundo. É Ele quem coordena esse projeto. Porque Ele é o regente de tudo isso. Ele é o cabeça de tudo isso. A glória pertence única e exclusivamente a Ele. Ele quer usar a sua fraqueza para que Ele mesmo seja glorificado. Eu tenho um último texto para ler, eu vou encerrar a mensagem com esse ponto. Conta-se que uma determinada vez foi feita uma pesquisa de opinião numa orquestra sinfônica. Vocês sabem o que é isso. E essa pesquisa foi feita para saber quais são as impressões que os componentes do grupo, toda essa orquestra, tinham uns dos outros. Descobriu-se então que os membros da percussão, dos instrumentos de percussão, achavam que os violinistas eles eram arrogantes e altivos. Já os instrumentistas de sopro achavam que aqueles que tocavam cordas eram pessoas pouco sociáveis e demasiadamente introspectivas. Os tocadores de instrumentos de metal achavam que os percussionistas da orquestra eram muito barulhentos e chamativos. Todas as diferenças, entretanto, se encerravam no momento em que o maestro assumia o controle do grupo. Quando, seguindo as notas, não somente da partitura, mas especialmente das mãos do seu líder, conseguiam produzir harmonia e beleza, onde antes só havia discordância e contradições. O mestre dá ordem ao caos, ele dá unidade às brigas e dá prazer em meio ao descontentamento. É isso que nós somos. Nós somos pessoas que muitas vezes batemos as cabeças uns com os outros, mas não se esqueçam que há uma unidade nesse grupo. Há um espírito que une esse grupo. Há um espírito que une, na verdade, não só esse grupo, mas ele une todos os verdadeiros cristãos espalhados na face da terra. Quem quer que eles sejam, onde quer que eles estejam, qual seja a sua posição social, não importa. Quem quer que seja, está unido pelo mesmo Espírito que é o Espírito de Cristo. E é Ele quem conduz essa obra, meus irmãos. Não enfraqueça, não desanime-se. Lembre-se quando você se perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida? Lembre-se disso. Lembre-se que você foi chamado para uma tarefa. Você foi chamado para estar com Jesus, ter intimidade com Ele, pregar a sua palavra, não necessariamente publicamente. E você foi chamado a anunciar a libertação àqueles que estão cativos. E não se esqueça, a força não é sua, a capacidade não é sua, mas é o Mestre quem coordena tudo.